Quase todo casal é formado por duas pessoas diferentes. Uma pessoa que gosta de discutir a relação, que manda aquela mensagem: precisamos conversar mais tarde. E que o outro já fica com aquele frio na espinha. Não sei se você é essa pessoa. E a outra pessoa que fala: não, vamos curtir, vamos festejar, não precisa ficar discutindo toda hora, né? E hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre esse paradigma que envolve toda a relação humana, essa tensão entre discutir, entre falar a verdade, entre lidar com os problemas um do outro, e a tensão entre festejar, curtir a vida, curtir aquela relação. Eu entendo que toda relação humana, seja entre dois seres humanos, seja entre um ser humano e Deus, entre você e Deus, existe essa tensão. Eu sou o Zé e nesse espaço aqui a gente discute sobre teologia, cultura e vida cristã. E o vídeo de hoje a gente vai lidar com um texto famoso sobre Jesus, no Evangelho de João, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, mas vamos lidar com ele de uma forma um pouco diferente, falando sobre Jesus e o que esse Jesus tem a ver, né, com a maneira que a gente lida uns com os outros. Algo bem prático que eu acho que faz sentido para a sua vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então o texto diz que Jesus era cheio de graça e verdade, um texto famoso que às vezes pode, um detalhe que pode passar desapercebido, assim, né? Só que essa junção daquilo que Jesus é, graça e verdade, duas palavras às vezes meio confusas e que carregam um significado pesado por trás delas. Eu entendo que esse conceito pode ajudar muito a gente. Eu lembro uma época que eu tinha muitos amigos, assim, né? E eu saía com esses amigos, era um grupo, assim, de umas 10 pessoas, e a gente saía quase todo final de semana juntos, né? E estávamos sempre juntos, estudávamos na mesma escola, só que a verdade é que a gente só estava junto para o momento de festa, de curtição. Então, né, eu não me sentia, não tinha liberdade, na verdade, de falar algumas verdades para eles, falar da minha tristeza, das minhas dificuldades. E eu lembro de uma situação onde a gente tinha acabado de passar um fim de semana, a gente tinha ido para uma festa, e no dia seguinte eu não estava me sentindo bem. E eu falei, nossa, eu não tenho amigos. Só que eu pensei, eu tenho amigos, eu tenho um monte de amigos, eu saí com um monte de gente ontem. Só que eu não tinha amigos o suficiente, não tinha a liberdade para com aqueles amigos compartilhar da minha vida, falar que eu estava me sentindo mal e tudo mais. Então, a primeira relação que eu queria falar aqui hoje sobre essa tensão, esse paradigma das relações humanas, é sobre a relação entre amigos. A amizade, ela envolve coisas, né, que tem a ver com ali, com curtir, com se alegrar, né? Você se torna amigo de alguém quando você reconhece alguma coisa em comum, alguma coisa legal juntas e quer viver a vida, compartilhar a vida juntos, quer curtir. Então, normalmente as amizades começam assim. Só que uma amizade verdadeira e profunda e longa vai passar por momentos de dificuldade, desafios na vida que toda amizade passa, porque as pessoas, nós como seres humanos, vamos passar por desafios e quando você vive esses desafios enquanto é amigo de alguém, essa amizade vai lidar com esses desafios ou até mesmo o desafio tem a ver com a amizade, você tem algum problema, alguma dificuldade com aquele seu amigo, né? Eu até compartilhei um vídeo aqui sobre uma situação onde eu fui traído por um amigo e tudo mais, e você pode ver esse vídeo depois, se você ainda não viu. Mas a ideia aqui é, a amizade tem esse momento, tem esse tempo, tem essa situação de você curtir, de você estar bem, de você se relacionar e festejar um com o outro, mas qualquer amizade que não tenha a abertura, a liberdade para poder ajustar alguma coisa, ter uma discussão ali, aprofundar um pouco na conversa,
é uma amizade que não vale a pena, né. A mesma forma, um relacionamento entre, né, um casal de namorados ou casado. Se esse relacionamento, né, só quer curtir ou só quer discutir a relação, isso também não dá certo. E normalmente o que vai acontecer talvez é o contrário, né? A amizade, a tendência é a pessoa querer ser seu amigo só nas horas boas e tal. Mas muitos casais, né, de namorados ou de casados, eles vão tender, né, uma pessoa do casal vai querer toda hora discutir a relação, ficar naquele momento chato de: "Não, temos que discutir isso, você tem que agir mais assim, mais assado", e a outra pessoa fica assim: "Nossa, não aguento mais", né. Eu já recebi pessoas assim, né, que vêm conversar comigo falando: "Zé, não aguento mais, o tal pessoa fica cobrando toda hora e a gente não tem um momento, nosso relacionamento não tem um momento de alegria". E isso pode acontecer, né. Só que é uma tensão que ela tem que ser sempre equilibrada na nossa vida. Então, se você está vivendo um relacionamento assim, saiba que tem que existir um equilíbrio aí. Não pode ser um relacionamento só de crítica, só de desafio, só de discussão de relacionamento, só de DR, né? O relacionamento tem que ter um momento de curtição, de sair para curtir, para se alegrar, para festejar. Então, se o seu relacionamento está numa situação só de tensão e tudo, pense naquilo que vocês gostam de fazer juntos, né? E procurem isso, porque senão o relacionamento pode acabar, porque não existe relacionamento que dure só com momentos de tensão, certo? A mesma coisa, aqui um outro exemplo, relacionamento entre pais e filhos, né? Eu que lido muitas vezes com pais querendo falar: "Nossa, meus filhos não me ouvem, né, tá difícil meu relacionamento com meu filho não sai do videogame, meu filho não sei o quê, eu falo para ele, tem que fazer tal coisa, tem que estudar mais, tem que se dedicar, olha como eu fiz, olha como eu sou". E às vezes para esse pai é difícil entender que todo relacionamento precisa ter uma válvula de escape. Você não pode, só cobrar do seu filho. Você não pode só querer que ele faça as coisas só porque você mandou, se você não tem um relacionamento de festejar também com ele. Então você precisa pensar em meios e maneiras de cultivar uma amizade, uma relação que vá também festejar, vai fazer coisas que seu filho curte, que sua filha curte, criar um relacionamento verdadeiro. Mas outros pais, focando muito talvez nessa questão, pensam em só se tornar amigos dos filhos, né. "Não, meu objetivo é ser amigo do meu filho, eu sou o pai amigão e eu estou sempre ali para festejar, para curtir com ele". E eu lembro de um amigo, meu que falou assim, né, ele já tinha ali seus 25, 26 anos, e os pais dele tinham se separado quando ele era criança. E ele falou que o pai dele né, manteve uma relação boa com ele, só que até por causa dessa separação, a mãe virou a pessoa que cuidava e ajudava e estava ali o tempo todo. E o pai, como via pouco, via menos, apesar de presente, o pai sempre que via queria fazer coisas de amigos juntos, nunca queria cobrar o filho, né? E é compreensível aí, né? Mas olha isso, ele, quando adulto, né, ali nos seus 20 e poucos anos, ele falou: "Zé, eu sinto falta, eu tenho um amigo no meu pai, mas eu sinto falta de ter um pai, porque eu não tenho essa relação, não tenho alguém para me ajudar para, né, falar algumas verdades, para me dar uns toques". Isso, hoje, olhando para trás, eu sinto que fez falta na minha vida e faz falta ainda hoje. Então a relação, mesmo entre pais e filhos aí, entre familiares, tem que ter um equilíbrio, uma um equilíbrio bom entre a crítica e a festa, entre curtir a vida e criar aquele vínculo afetivo na alegria e na tristeza também, né? A gente ouve em casamento, você já deve ter ouvido, você aceita casar com essa pessoa na alegria e na tristeza?
porque existe isso mesmo, né? Você não pode querer só nos desafios forçar a pessoa, nem só nas alegrias. E aqui eu queria, né, comentar sobre essa relação, só que vinculado com a nossa relação com Deus. E o texto fala, né, ó, Jesus era cheio de graça e de verdade. E aqui eu usei outras palavras até então, falei do texto, mas usei essa discussão de relacionamento e festejar, né? A discussão seria a verdade em Jesus. Jesus traz verdades para a nossa vida. Então, tem pessoas que não vão querer se relacionar com Jesus porque eles olham em Jesus alguém que demonstra o seu próprio coração. E aqui eu queria entrar na própria crucificação de Jesus, né? Na cruz de Cristo, a gente vê, na crucificação que Jesus sofreu, a gente vê aquilo que há de pior no ser humano. A cruz, ela demonstra a verdade de que nós somos pecadores, nós somos podres por dentro. Tem um inocente morrendo, traído por um amigo. Um inocente que não deveria estar lá, alguém que não fez nada de errado. Sofrendo uma dor absurda, uma dor que as pessoas passavam e desviavam o olhar. O trecho de Isaías 53, falando, né, prevendo, né, profetizando sobre a morte de Jesus, fala que naquele momento não existia beleza alguma em Jesus, porque é o pior momento que a humanidade pode ter. É toda a vergonha, né, que a gente olha para aquilo e fala, nossa, o ser humano não foi feito para aquilo. Então, a verdade que a cruz traz, que a crucificação de Jesus traz para a nossa vida, de que a gente está contaminado de alguma forma, que a morte faz parte do nosso mundo e que isso não era para ser. Então, a crucificação de Jesus traz essa verdade. Uma verdade que, se ela tivesse sozinha, e aqui entra a tensão também, o equilíbrio que deve existir também na crucificação de Jesus, ela só serviria para nos deixar mal. Só serviria para fazer a gente desviar o olhar e nem pensar em Deus, porque a gente não consegue suportar o peso de saber do nosso pecado. O peso do pecado, da morte, da maldade humana, ele é demais para nós. Só basta a gente ver, né, um noticiário daqueles que mostra só morte, só assalto, só coisa ruim, que você fica mal. E aquilo, se você só pensar naquilo, você não consegue nem viver, sabe? Mas não termina aí. Graças a Deus por isso. Porque a cruz também demonstra a graça. A vida de Jesus, ela vem cheia de graça e de verdade. E a crucificação não é diferente. A crucificação também mostra que Deus não abandonou a sua criação. Deus olhou para aquilo, para os seres humanos, para o mundo que ele tinha criado, que foi contaminado pelo pecado, e teve misericórdia de nós. E lá atrás, desde Gênesis, ele demonstra a sua graça, a sua aliança, falando, ó, eu não vou abandonar esse mundo. Eu vou regenerar essa criação, vou regenerar esse ser humano. Na cruz de Jesus, Deus demonstra do seu amor, da sua graça, do amor de alguém, de um pai que está disposto a entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, quando a gente olha para a verdade da crucificação, se a gente só olhasse para essa verdade, não aguentaríamos. Mas a graça está ali também, para nos mostrar que, apesar de sermos pecadores, de estarmos em contato com tudo que há de pior nesse mundo, na vida, Deus amou a gente e a gente tem a possibilidade, através desse amor, de se conectar com Deus, de ser regenerado por Deus. E da mesma forma, a graça da cruz, se ela vem sozinha, ela é um problema para nós. Porque e tem pessoas que talvez vejam, né, a crucificação dessa forma. Ai, Jesus é tudo de bom, Jesus morreu e tudo mais. Ai, que bom, que vida boa.
mas não passam pela verdade da crucificação, não passam por esse processo de olhar para si e falar: eu causei aquilo, eu estou contaminado pelo mal que causou essa crucificação, eu deveria estar ali e Jesus foi gracioso, sim, mas existe ali uma verdade que não pode ser escondida, né? E aqui a gente entra em dois tipos de pessoas que às vezes lidam com a religião de formas completamente diferentes. Uma que está sempre desviando e falando assim, não, essa verdade, essa crucificação é algo ruim porque mostra o que é de pior e eu não quero saber disso. Ou talvez impõe isso sobre as pessoas, né? Você tem que viver certinho porque você é mau. E outros que enfatizam a graça, né? Que enfatizam essa relação só amorosa de Deus, falando assim, não, tudo bem, já está tudo pago, está tudo certo, sem reconhecer os seus próprios pecados. E para concluir esse vídeo, eu queria que você olhasse para essa pessoa de Jesus, que é cheia de graça de verdade, e tentasse, de alguma forma, aplicar isso na sua vida, nos seus relacionamentos, e na maneira como você lida com Deus. Porque nas suas amizades, né, no seu casamento, namoro, o que for. Porque nós, né, fomos criados com essa tensão, onde a gente tem que sim ajustar coisas na nossa vida, mas em algum momento isso também tem que gerar felicidade, alegria. E se só for querer ser alegria sem ajustar, também não dá certo. E esse paradigma sobre Jesus, né, nos ajuda a entender e a viver uma vida leve, uma vida que faz sentido, porque o que Jesus faz para a gente é demonstrar o amor dele sem deixar a gente perdido no nosso erro. A graça de Deus vem sempre acompanhada da verdade. Não negligencie a verdade só porque ela te incomoda e nem se apegue só à graça tentando deixar a verdade de lado. Viva os dois e esse relacionamento é o que vai te transformar em alguém que você foi criado para ser. E aí só você encontrará sentido, tanto na sua vida como nos relacionamentos que você tem. Que Deus te abençoe.